Oiê! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de eu começar a falar sobre o quarto episódio e o quinto episódio de Riverdale, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comente aqui embaixo o que você achou sobre esse episódio, o que você espera pro próximo episódio aí de Riverdale, tá bom? E me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, não fiz... semana passada não saiu o vídeo do quarto, falando sobre o quarto episódio, mas eu vou falar nesse episódio agora. E também vou falar sobre o quinto episódio, que foi o episódio de ontem. Que assim, vamos ter que conversar um pouquinho, assim. Vamos ter que conversar um pouquinho. Mas vamos falar sobre a quarta temporada, né? Quer dizer, a quarto episódio da quinta temporada, que já foi ali o salto temporal ali de 7 anos ali, né? A gente pode ver ali um pouquinho o que aconteceu com cada um no longo desses 7 anos. Vamos começar com Art Andrews. Sim, vamos começar com Art, né? Que a série já começou com o Art. O Art sim foi pro exército, sim, ele foi pra guerra. Ele virou sargento, né? Ele virou ali... eu não entendo nada dessas coisas de exército, mas a gente sabe que ele virou capitão, né? Ele virou capitão soldado. Eu não sei, gente, não entendo, mas acho que ele virou capitão da onde ele tá. Só que ele sofreu ele sofreu um acidente ali durante a guerra. E ele acabou, então o general dele decidiu que ele voltasse para casa, que é Riverdale. Então ele voltou para Riverdale e descobriu que Riverdale está totalmente assim, quase desligada, vamos dizer assim, né? Riverdale está se acabando ali, né, por causa do pai da Verônica. A gente já vai falar isso quando eu for falar do quinto episódio, tá bom? Então a gente começou com o Art e logo depois fomos para a Toni. Sim, a nossa querida amada Toni Topaz, gravidíssima, né? Ali a Toni, ela está gravidíssima. A gente não sabe de quem é o pai dessa criança que a Toni está carregando, mas todos estão achando que é do Red. O Red virou o braço direito do Ryan, né, o pai da Verônica, mas a gente já vai falar um pouquinho dele também, né? E ela acabou virando rainha dos serpentes e ela agora cuida dos assuntos da escola e tudo mais. Vamos falar sobre Verônica Lodge. Verônica Lodge está casadíssima. A gente vê ali quando ela aparece ela comemorando as bodas, não sei do que, bodas de prata, bodas de... Eu não entendo nada de casamento, então assim, ela tá ali comemorando aquelas bodas com o marido dela. Gente, eu sou péssima com nomes, então assim, eu não vou saber o nome do marido da Verônica. Mas ela tava comemorando as bodas ali com ele e tal, e a gente já percebeu que o marido da Verônica é bem parecido com o pai dela, tipo, bem seguro, bem ciumento, né, ali querendo ali controlar a Verônica. A gente viu isso. Coitada da Verônica, gente, a Verônica sofre um pouquinho nessa série. Vamos agora passar para Betty Cooper, né, que eu acho que foi essa ordem, eu não lembro direito. A Betty sim tá trabalhando com o FBI, mas ela tá ainda fazendo... ela ainda tá ali, tipo, pra ser uma agente oficial do FBI. Ela já mas ela tá afastada por um trauma que aconteceu com a Betty. Sim, a Betty Cooper, ela foi sequestrada pelo serial killer. E ela acabou tendo... né, ela acabou ficando meio surtada, vamos dizer assim. Vamos dizer entre aspas surtadas, né, gente? Outra coisa também é que vamos falar da nossa Cheryl Blossom. A Cheryl, ela não apareceu muito por enquanto, né, nessa temporada. A Cheryl, ela apareceu assim pintando alguns quadros, falsificando alguns quadros, porque ela provavelmente não tem dinheiro mais. Então assim, né, Cheryl ali tá um pouco perdida ali na série, vamos dizer assim.
Mas da Sharon a gente passa para o Jughead Jones. O Jughead virou sim um escritor. Ele sim fez um livro, né? Esse livro a gente vai falar um pouquinho também quando eu for falar do 5º episódio. E o Jughead tá meio que falido, vamos dizer assim, porque o Jughead, ele teve ali um bloqueio de escritor. O que é bloqueio de escritor? Muitas vezes alguns escritores têm esse bloqueio de não conseguir mais escrever depois que o seu primeiro livro, ou seu segundo, ou seu terceiro livro fez tanto sucesso que ele não consegue mais escrever, ele não consegue mais criar uma história sabe, ele não consegue mais, entendeu? Então ele tem esse bloqueio de escritor que é tipo, ele não consegue mais escrever histórias para poder publicar e ali a editora fica pressionando e tudo mais, o Jughead tem que pagar uns caras ali. Então assim, o Jughead a gente ainda vai vendo do longo há um tempo. Ainda falando sobre esse 4º episódio, a gente vê que quem chamou todos para o Riverdale foi o Art. Ele sim tá tentando resolver, tá tentando ali reerguer o Riverdale. A gente sabe que não vai ser fácil por causa do Aaron Lodge, né, o pai da Verônica. Como a gente sabe, o Red, ele foi o único que ficou em Riverdale, tirando a Sharon. Vocês escutarem essas tosses, é o meu cachorro aqui da frente, tá, gente? Então, desculpa. A gente vê que a Sharon ficou em Riverdale também e o Red ficou em Riverdale. O Red provavelmente fez faculdade ali em Riverdale e o Red acaba se tornando o braço direito do pai da Verônica, do Aaron Lodge. Então, assim, o Red, assim, ele tá um pouco mudado, né? A gente ali consegue ver que o Red ali, ele ficou do mal, vamos dizer assim, né? Mas no 4º episódio foi mais isso. O 4º episódio foi mostrando ali todos os personagens, o que eles fizeram ao longo desses 7 anos. Tive que dar essa pausa por causa do meu cachorro que tava tossindo muito aqui. É porque, gente, ele já é velhinho, então assim, né? Mas vamos voltar aqui, vamos falar sobre o quê? Sobre o 5º episódio de Riverdale, que tem polêmica, né? Vamos conversar aí, né? Bom, como a gente sabe, o Art encontrou Jughead, Verônica, Betty lá no Pops, né? E eles descobrem que o Pops está se aposentando, né? Gente, coitado, o Pops tá desde a 4ª temporada ele trabalhando, se esforçando e tudo mais. E ele... né, então o Pops vai acabar se aposentando e é bem provável que a gente não vai ver mais o ator que interpreta o Pops, né? E os cachorros começam a latir bem na hora que eu estou gravando, mas tudo bem, vamos continuar assim. Vocês sabem que eu não edito, né? Então é tudo... O que aconteceu na gravação vocês vão saber, mas tudo bem, isso é releve. Então eles ficam ali até, né, o Pops ter uma fase de aposentadoria, vamos dizer assim. Vamos começar com Jughead e os Serpentes. O que aconteceu com os Serpentes? O que aconteceu com Jughead e os Serpentes? Bom, como sabem, a Toni resolveu reerguer os Serpentes. A Toni resolveu voltar com os Serpentes. Então a Toni ali virou a Rainha Serpente ali, né, e tudo mais. O Jughead está no bar dos Serpentes, né, ali bebendo. E ele pede ajuda pra Toni, pra ele poder trabalhar com ela ali no bar. Que o Jughead tá precisando de dinheiro pra pagar uns caras, né? Então, assim... Então, o Jughead, ele vai e a Toni não dá um emprego pra ele trabalhando ali no bar. Por quê? Porque os Serpentes estão muito bravos com o Jughead. O Foca, o Kevin não, mas o Sweet Pea e a Toni estão bem bravos com o Jughead. Por quê? Porque no primeiro livro o Jughead cita muito os Serpentes. Mas qual é a história do Jughead nesse livro? A história do Jughead é ali contando acho que contando a primeira temporada ali, que foi a morte do Jason, depois falando sobre o Corvo Negro, depois falando sobre o jogo JJ.
É GG, né? Sobre o Rei Garlo. E ali, falando ali sobre a 4ª temporada. Ali, é esse o livro, acho que do Jughead. E ele acaba citando os serpentes. Então ali o Jughead quebra muitas regras sobre os serpentes, acabou falando muitas coisas sobre os serpentes. E ele fala, eu não usei o nome de vocês, então tipo, né? Mas isso a gente consegue ver que foi errado do Jughead. A Beth né, tá na casa da mãe dela, que continua continua sendo vizinha ali do Art, né? Então a casa do Art tá invadida pela outra gangue, que eu não vou lembrar o nome, gente, eu sou péssima com nomes, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Mas então ela tá ali, né? Tá vivendo ali. A Polly tá provavelmente ali. Eu não sei se essa palavra o YouTube vai me banir, não sei. Mas a Polly, ela virou garota de programa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, e a Beth acaba descobrindo que ela não trabalha como garçonete nos 3 estações, alguma coisa assim, não sei. Então, assim, né, ali, a Polly ali, a gente ainda não tem muita coisa pra saber, mas a Polly tá morando ali com a Alice, né, a mãe da Beth, né, então ali a gente, né, não sabe muito sobre o que aconteceu com a Polly e com a Alice no longo desses 7 anos. A gente sabe que os gêmeos estão grandes, puxaram o cabelo da Cheryl, a gente consegue ver ali que os gêmeos, os filhos da Polly, são ruivos, né? Porque o Jason era ruivo, então faz sentido. Art invade a casa dele pra tirar os bandidos. Então os que estavam morando na casa dele foram presos por estar vendendo Jangle, por estar fabricando e tudo mais. Então ali, né? Tem ali uma cena que Art e Beth estão arrumando ali a casa do Art por tudo que eles fizeram ali, né? Por terem invadido, quebraram coisa e tudo mais. O Art teve ajuda do FP e do Foca. E também do pai do Kevin e do Kevin, tá? Pra quem não sabe, o pai do Kevin voltou a ser xerife. E ali, nesses limpando assim, o Art falou que precisava tomar um banho. E ele perguntou se a Beth tava com fome, se ele queria pizza, porque era a única coisa que ele podia fazer naquela hora. E ela falou, sim. Daí ele falou, mas primeiro eu vou tomar um banho dela. Daí assim, dela, eu também, eu tomo aqui, eu tomo da minha casa. E a gente tem aquela cena clássica do chuveiro que a gente viu aí no trailer aí, quando acabou, o 3º episódio da 5ª temporada, e a gente já sabia que ia ter uma cena ali de chuveiro, né? E a gente ficou sabendo que, né, a gente já tava desconfiado ali que era o Art e a Beth que iam ser nos chuveiros ali, né? A gente já ficou sabendo, mas o Roberto deu umas cortadas ali nessa cena de chuveiro, porque provavelmente foi uma cena muito longa ali de chuveiro, então, tipo, provavelmente ia ter umas coisas a mais ali que a gente não sabe, né? E a Toni, ela quer, né, que a escola de Riverdale não seja fechada, porque o Ryan Lodge, né, tá ali fazendo que Riverdale não exista mais, né? E você fica tipo, tudo bom. E ela consegue uma grana ali pra manter a escola aberta, pra poder pagar alguns professores substitutos, que os professores substitutos vão ser Veronica Lodge, do que a gente não sabe, Jughead Jones, né? Provavelmente o Jughead, ele vai ser professor de... como que fala? Tem professor de português e professor de... Não é literatura, eu acho que é literatura. Eu não sei, gente, eu não entendo, porque na minha escola não tinha, tipo, português e literatura. Tipo, era português e literatura tudo junto. Mas provavelmente ele vai ser professor de literatura. A Beth, eu não sei que professora ela vai ser. Professora de matemática, professora de inglês, professora de história, professora de... não sabemos. Art também vai virar professor. Ele vai virar professor de educação física, né? Ele vai treinar os bulldogs e tudo mais.
Teremos Kevin também como professor do que eu não sei. E provavelmente a Toni também vai ser professora. A única que não vai se juntar a eles para ser professora vai ser a Cheryl. A gente ainda não sabe muita coisa ali da Cheryl, né? Então, assim, a Cheryl anda... A Cheryl é um mistério. A Cheryl é ali uma coisa, tipo... mistériozinho aqui, mistériozinho ali, né? Então, ali, a Cheryl a gente ainda não sabe muita coisa. Então, temos que aguardar. Que mais que aconteceu nessa... Ah, sim. A Verônica pediu ajuda do pai dela para dar um toque no marido dela, mas o Ramon Lodge não quis ajudar a Verônica. Tipo, se vira, filha, você me abandonou quando eu precisava e agora você se vire. E é mais ou menos isso. Também aconteceu ali que o marido da Verônica congelou todo o dinheiro, né, deles ali. E a Verônica falou se ele não descongelasse, né, que ele congelou todo o dinheiro que tinha nos cartões, tanto dele quanto da Verônica. E ela falou que se ele não fizesse isso, ela ia acabar fazendo as coisas bem drásticas, né? Então, assim... Tchan, tchan, tchan. O Jughead conseguiu um emprego, ele tá trabalhando no Pops agora como um garçom, pra poder pagar os caras. Mas a gente ainda não sabe como vai ser essa história de ele trabalhando no Pops e sendo professora. Isso a gente ainda não sabe muito. Que mais que eu posso contar pra vocês? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente já tem a promo do próximo episódio. E vou dizer aqui que teremos muito Bart, que é Art e Beth aí. Temos, né? Então, assim, os dois são solteiros. Os dois, né? Os dois são solteiros, então os dois ali podem dar aquela... né, se pegar, se namorar ali, fazer o que eles querem fazer, gente. Pelo amor de Deus, gente, não surtem, não xinguem o Roberto. Porque assim, gente, a Beth e o Art são solteiros. O Jughead tá... O Jughead virou o Art, só que adulto, vamos dizer assim, porque o Jughead tá pegando todo mundo, praticamente. Mas é isso, gente. Então, assim, provavelmente a gente vai ter Bart, a gente vai ver muito Art e Beth juntos nessa quinta temporada. Até o Roberto decidir que Beth e Jughead tem que voltar. Eu acho que isso vai ser mais ali pro final ali dessa quinta temporada, tá bom? Esse foi o vídeo, desculpa pela qualidade, porque eu gravo com meu computador e agora a qualidade tá uma bosta. Eu sei, mas desculpa pela qualidade, eu vou pedir desculpa aqui. Mas se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e o que você espera para os próximos episódios de Riverdale. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Que isso me ajuda bastante pra você receber os próximos vídeos também, tá bom? E não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!